Olá, alunos do terceiro ano. Iniciamos aqui algumas videoaulas sobre os assuntos que vocês estão trabalhando no Centro de Mídias. Hoje, verificaremos sobre circunferências icônicas. Para tanto, peço a vocês que já acompanhem pelo Caderno do Aluno, volume 1, o assunto sobre circunferências icônicas que agora apresentamos. Observaremos a distância entre dois pontos, uma recordação do que já foi dado em sala de aula, o trabalho com circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Ao final, precisamos que você saiba identificar as equações da circunferência e as cônicas na sua forma reduzida e conhecer as suas principais características. Mas aí, você sabe o que são seções cônicas? Já ouviu falar sobre o que são elipse, parábola e hipérbole? Parábola eu tenho certeza que você já ouviu falar. As cônicas são curvas que podem ser representadas no plano cartesiano, e as propriedades obedecidas pelos seus pontos podem ser descritas por meio de uma equação com duas variáveis, usando o valor x e o valor y. Para saber um pouco mais, visite o nosso site com o endereço abaixo. Interaja, coloque suas opiniões lá. Iniciando o nosso assunto, trabalhando a distância entre dois pontos, recordando um pouquinho sobre isso. Um dos objetivos da geometria analítica é fazer o estudo das estruturas geométricas, circunferência, ponto, reta, figuras geométricas, do ponto de vista geométrico para o ponto de vista algébrico, isso é, usando equações. Para tanto, você já observou que, dados dois pontos, por exemplo, ponto A da forma xa, y, e ponto B da forma xb, yb, que a gente pode encontrar a sua distância utilizando a seguinte fórmula. Distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Por exemplo, se temos os pontos A de coordenada menos 3, 2 e ponto B de coordenada 5, 4, a distância entre os pontos A e B pode ser assim determinada. Primeiro, consideramos que o ponto A de coordenada xa, xa igual a menos 3, xy igual a 2, e o ponto B de coordenada xb, yb, sendo xb igual a 5, yb igual a 4. Utilizamos a fórmula e temos a seguinte definição. A distância do ponto A até o ponto B será a raiz quadrada de 5 menos 3, o xb menos o xa, ao quadrado, mais 4 menos 2, yb menos ya, ao quadrado. Realizando as operações dentro do radical, temos que a distância de A até B é a raiz quadrada de 5 mais 3 ao quadrado, 4 menos 2 ao quadrado. A distância de A até B, portanto, a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 64 mais 4, que é a raiz quadrada de 68. Fatorando 68, extraindo o que for possível do radical, temos no final que a distância do ponto A até o ponto B é igual a 2 raiz quadrada de 17. É lógico que você não conseguiria encontrar esse valor se você representasse o ponto A e o ponto B no sistema cartesiano e, utilizando-se de uma régua, você tentar encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Você encontraria um valor aproximado, que é o valor aproximado de 2 raiz quadrada de 17. Circunferência. A circunferência ela tem a seguinte característica. Os seus pontos são todos equidistantes de um ponto interior chamado centro. A distância comum recebe o nome de raio. Aqui na figura nós temos o centro da circunferência, representado pelo ponto O, no sistema cartesiano seria o 0, 0. Um ponto P sobre essa linha vermelha, é um ponto sobre a circunferência, e a distância de P até o centro da circunferência é chamado de raio. Essa distância ela é a mesma em todos os pontos que formam essa linha vermelha. Como o ponto, a distância é sempre a mesma, podemos definir que a distância do ponto O até o ponto P é igual ao raio. Utilizando a fórmula da distância para calcular a distância de O até P, podemos escrever que a distância de O até P é raiz quadrada de x menos 0, x do ponto P, 0 do ponto O, y menos 0, y do ponto P, 0 do ponto O, ao quadrado.
Isso é igual a R. Resolvendo essa expressão dentro do radical, temos que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R. Elevando os dois lados ao quadrado, eliminamos o radical e ficamos com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, que é a forma geral de uma equação de uma circunferência com centro na origem do sistema cartesiano. Mas a origem do sistema cartesiano, o centro da circunferência, ele pode não coincidir com a origem do sistema cartesiano. Por exemplo, se o centro da circunferência for um ponto C de coordenadas x0 e y0, a característica que a distância de O até P é igual a R, eu tenho que acrescentar aqui o ponto x0 e y0. A fórmula então passa a ficar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado. Essa seria então a fórmula geral da equação de uma circunferência. Por exemplo, considere uma circunferência de centro C igual a 4,4 e raio R igual a 4. Represente no plano cartesiano e determine a sua equação. Aqui nós temos a representação no sistema cartesiano da circunferência que tem centro no ponto C, de coordenadas 4 e 4, e raio igual a 4. Essa linha vermelha é a circunferência que tem centro no ponto 4, 4 e raio igual a 4. Observe que essa circunferência, o centro não coincide com a origem do sistema cartesiano. Portanto, utilizaremos a expressão x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Nesse caso, x0 será igual a 4, y0 será igual a 4, que é a coordenada B, y do ponto C, e o raio igual a 4. Ao final, teremos que x menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Essa é a equação geral da circunferência solicitada. As cônicas. As cônicas são curvas que se obtêm com a interseção de um plano sobre uma superfície cônica, sobre um cone. Aqui na imagem podemos observar a superfície cônica, aqui é formada por dois cones, um voltado para o outro, né, onde eu tenho um plano que secciona um dos cones. Ao seccionar esse cone com esse plano, a interseção vai formar uma figura. Essa figura ela é chamada de uma cônica. Dependendo da inclinação desse plano, essa figura vai se modificar e vai receber um nome característico. Ela será chamada de circunferência quando aquele plano tiver uma inclinação zero, quer dizer, for perpendicular ao eixo de superfície da cônica, ou então paralelo aos seus eixos, à sua base, nós teremos uma circunferência. Observe, na figura nós temos aqui os dois cones, o plano seccionando o cone paralelo à base do cone, ou então perpendicular ao seu eixo, vai formar uma figura. Aquela figura pode ser visualizada aqui, uma circunferência. Nesse caso, a inclinação igual a zero. Se a inclinação daquele plano estiver entre 0 e 1, a cônica obtida será uma elipse. Observe aqui o plano com inclinação em relação aos dois cones. Aqui está sendo formada uma figura que, ao visualizar do alto, observamos a formação da elipse. Parábola. Se a inclinação for igual a 1, a cônica obtida será uma parábola. E quando que essa inclinação será igual a 1? Quando o plano for paralelo, o plano que secciona os cones, ele for paralelo à geratriz do cone dessa superfície. Nesse caso, a figura formada pode visualizar que ela é uma figura chamada parábola. A hipérbole, a inclinação será maior que 1. Nesse caso, teremos dois ramos separados. Esses dois ramos recebem o nome de hipérbole. Você pode observar na figura que, no caso da inclinação ser maior que 1, o plano vai seccionar os dois cones, fazendo com que surja a superfície que a gente dá o nome de hipérbole.
Essa hipérbole, ela tem a característica que à medida que esses valores vão se afastando do centro, os ramos eles vão se aproximar gradativamente da geratriz. No caso, essa vai formar praticamente que forma uma reta, essa reta que cruza bem pelo centro aqui da hipérbole, ela recebe o nome de assíntota. Nós temos uma assíntota desse lado e outra assíntota do lado de cá. Observaremos agora algumas características de cada uma dessas superfícies. Iniciaremos com a elipse. A elipse ela tem a seguinte característica. Qualquer ponto da elipse, aqui os pontos P representados na elipse, a soma do ponto P até o primeiro ponto chamado foco e o segundo ponto também chamado foco, a soma da distância de P até F1 com P até F2 é sempre um valor constante, não importa onde esse ponto P esteja localizado. PF1 mais PF2 sempre vai ser um valor constante. A elipse apresenta dois eixos de simetria. O semi-eixo maior, que é esse aqui, ó, semi-eixo maior, e semi-eixo menor. O semi-eixo maior representado por A, semi-eixo menor representado por B. Portanto, o eixo maior da elipse tem medida 2A. O eixo menor tem medida 2B. Representando a forma geral de uma elipse seria, representando por P o ponto XY da elipse e conhecidos os focos F1 e F2, podemos escrever essa equação como sendo a equação geral de uma elipse. X ao quadrado sobre A quadrado mais Y ao quadrado sobre B quadrado é igual a 1. Essa forma geral, ela surge a partir da definição de que a distância do ponto P até F1 é igual à distância do ponto P até F2, que é uma constante. Usando-se essa definição, conseguimos mostrar que essa é a forma geral da elipse. Elementos da elipse. Aqui você tem a figura da elipse com seu foco F1 e foco F2. O ponto F1 são chamados focos da elipse. A reta que passa pelos focos, né, que cruza, que contém os dois focos, é chamado reta focal. A interseção da reta focal com a elipse surge os pontos A1 e A2, são chamados vértice da reta focal. O segmento A1, A2 tem comprimento 2A. Lembre-se que a gente colocou lá no anterior que o semi-eixo tinha valor A. Então, do ponto A1 até o A2, 2A. Né? Ele é chamado eixo focal da elipse. O centro da elipse é o ponto médio do segmento A1 A2. Então, aqui está na metade do segmento A1 e A2. Essa reta perpendicular ao eixo focal é chamado reta não focal, representado por L'. Ele é perpendicular à reta focal, representado por L, e passa pelo centro. A interseção da reta não focal com a elipse vai determinar o ponto B1 e o ponto B2, que são os vértices da elipse sobre a reta não focal. O eixo não focal, esse eixo daqui, que é BB, quer dizer, 2B, tem comprimento 2B, sendo que o B pode ser determinado pela expressão B quadrado igual a A quadrado menos C quadrado. Esse valor surge do fato de eu ter aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A elipse ela tem um certo grau de achatamento. Esse grau de achatamento é chamado de excentricidade, representado pela letra E, e pode ser determinado pela divisão, pela razão C por A. Esse valor, a excentricidade da elipse, é um valor entre 0 e 1. O número A é a distância do centro aos vértices sobre a reta focal. Então, aqui, essa medida é A, aqui também é A. B é a distância do centro até o vértice na reta não focal. Então, aqui seria B e B. E C é a distância entre do centro aos focos. Né? A distância do centro aos focos é o valor C. Então, a distância do primeiro foco ao segundo foco, 2C. Se a excentricidade for igual a 0, significa que o ponto F1
coincide com o centro, ponto F2 coincide com o centro, a figura dada passa a representar uma circunferência, um círculo. A hipérbole. A hipérbole ela é obtida quando representamos graficamente pontos de coordenadas x, y, que são grandezas inversamente proporcionais. Isto é, o produto de x por y é sempre uma constante. Aqui nós temos a figura da hipérbole. Xy igual a k caracteriza a equação de uma hipérbole. De uma maneira geral, essa é a equação da hipérbole. X ao quadrado sobre a quadrado menos y ao quadrado sobre a quadrado igual a 1. Observe que, diferentemente da elipse, aqui no meio aparece o sinal menos. Né? A elipse seria x ao quadrado a quadrado mais y ao quadrado b quadrado igual a 1. A hipérbole seria o sinal de menos. Elementos da hipérbole. O ponto F1 e F2 são os focos da hipérbole, da mesma forma que a elipse também tem focos, a hipérbole também tem focos. E a reta que contém os focos é a reta focal. A interseção da elipse com a reta focal, eu vou ter os vértices A1 e A2. O segmento A1 e A2 é chamado eixo focal. O seu comprimento, da mesma forma que a elipse, aqui também mede 2A. A essa reta vertical que passa no ponto médio de A1 a 2, eu tenho valor A, 2A. O ponto C do eixo focal, né, ponto médio de A1 e A2, é o centro da hipérbole. Né? Ele também é o ponto médio de F1 e F2. A reta L que cruza perpendicular à reta L, ao eixo focal, é o eixo não focal, a reta não focal, né? E nela eu vou ter os pontos B1 e B2. O segmento B1 e B2 é o eixo focal, perpendicular ao eixo focal, tem ponto médio igual a C. A medida do B1 e B2 igual a 2B, da mesma forma que nós temos na elipse, o eixo não focal também representado por 2B. E ele é calculado pela mesma expressão. A hipérbole também existe um grau de excentricidade, né, que nesse caso C será sempre maior que 1, e é calculado também da forma C sobre A. As retas de base, o retângulo de base, o retângulo formado pelo ponto A1, A2, B1, B2, esse retângulo que aqui estou destacando, eles são formados pelos pontos, pelo ponto A1, A2 e pelos pontos médios B1 e B2. Esse retângulo, as suas diagonais, a reta que passa por suas diagonais, são chamadas de assíntotas da hipérbole. Uma hipérbole é chamada equilátera quando o comprimento dos eixos, eixo focal e eixo não focal, são iguais. Quer dizer, medida A é igual a medida B. Quando isso acontece, aqui o meu retângulo focal vai ser um quadrado. Então eu tenho uma hipérbole equilátera. Parábola. A parábola ela surge quando representamos pontos do plano onde as grandezas são diretamente proporcionais, y proporcional ao quadrado de x. Quer dizer, y igual a k vezes x ao quadrado, onde k é uma constante diferente de zero. Aqui você obtém a figura que é a parábola. Como que surge a parábola lá no cone? No cone circular reto, ele é seccionado por um plano. Observe aqui. Esse plano que secciona o cone, ele vai ser paralelo à geratriz. Por ser paralela à geratriz, a curva que forma aqui é uma figura chamada parábola. Elementos da parábola. A reta focal L, que é a reta que passa pelo vértice, contém o foco e é perpendicular a essa reta chamada reta diretriz. Ela que vai dar direção para a parábola. Significa que do foco até um ponto da circunferência e a distância do ponto até a reta é sempre igual.
O ponto V é o vértice da parábola, pertence à reta focal. Se A é o ponto onde a geratriz encontra, né, a reta focal, V é o ponto médio de A a F. O número 2P, aqui é P, aqui também é P, é chamado parâmetro da parábola. A distância do ponto V até o ponto F é a mesma distância do ponto V até o ponto A. Né? Toda a parábola ela é simétrica a esse eixo focal, a reta focal. Quer dizer que o que eu tenho para esse lado é o mesmo do cá. Se eu dobrasse essa parte da parábola sobre a outra, elas se coincidiriam. Onde que nós observamos as cônicas? Observe o movimento dos planetas, a parte iluminada de uma lanterna, o lançamento de projéteis formando uma parábola, o formato das colunas de sustentação, das cordas de sustentação de uma ponte, o formato das asas de um avião, o formato do Coliseu, uma elipse. E deixamos para você um questionário avaliativo para que você possa responder. Acesse o endereço, volte na apresentação, veja o vídeo, pause, analise bem, consulte o seu caderno, o caderno do aluno, para responder as questões formuladas. Bons estudos e até a próxima.